o Ornn, você muda muito a dinâmica da equipe também. Você muda o que você precisa na selva, o que você precisa no meio. Então, são bem diferentes. Então, são extremos do que você faz com o seu time. Você tem que considerar isso também, não só os números do top laner. Então, tudo bem se não aparecer daqui hoje, mas seria muito interessante que eu quero ver, principalmente Ornn com EZ. Porque lembrando, tem uma manopla nova também. Exato, né? Lembrando que agora o Ornn também evolui a manopla, né? Então, e não só a manopla, né? Outros itens também agora. Bom, vamos lá então pro último jogo desse sabadão de CBLOL e NTZ contra a CNB. Duas organizações muito tradicionais do nosso cenário. Duas organizações que estão buscando a volta à glória. A gente falou de 3 vices da CNB, mas a INTZ é 3 vezes campeão do CBLOL. E lembrando, a INTZ já foi campeã do CBLOL contra a CNB. Que foi uma bela final, né? Lá no ginásio Ibirapuera. E agora, para esse jogo, CNB, Atrox na Sopeia, Galio e Lucian. Lucian, a gente já viu o principal atirador, tá? Nossa, muito forte. Não, o principal atirador do patch atualmente. Fica ali entre Lucian e EZ. Os dois fortes, a Kai'Sa também fica no bolo, mas o Lucian tá muito fora da curva. E aí falou, mas por que então tirar o Lucian do lado azul? Porque é o seguinte, a INTZ claramente não quer garantir o Lucian first pick e a CNB poderia garantir o Lucian na volta. Talvez não seja tão forte pro time deles como o first pick, e você, como você falou, Isso. garantir na volta. Nesse jogo eu tô de olho na Ashe pros dois lados. Você tem o PBO, por bem ou por mal. E o Atlots, que a gente acabou de mostrar o lance dele no International Wildcard de Curitiba. Sim. Ele acerta uma flecha da rota inferior lá no topo contra o Liquid. Enquanto isso, o PBO ele conseguiu um pentakill no CBLOL Verdade. com Kalista. Será? O White Lotus, historicamente, também, grandes jogadas, um dos melhores jogos. Com Nos ela dados também. que a gente tem do Atlots, ele tem um pentakill na carreira dele. Então também já teve a oportunidade de garantir 5 eliminações em sequência. Enquanto isso, a NTZ garante Urgot. Então primeiro escolher Urgot. De certa forma, você acha que já descarta o Ornn então pro lado da NTZ? Ou ainda daria pra encaixar o Ornn, por exemplo, no suporte? Pode ser pro topo também. O Urgot pode ir pro meio, tranquilamente. Perfeito, acabamos de ver o Urgot no meio. Enquanto a Kali sobrou, a Kali aparece. Ela que foi banida até agora do lado vermelho e do lado azul nos 2 primeiros jogos e vermelho no último. Então você vê que os times ainda estão respeitando muito a Ninja. Enquanto que o Yamp garante o Alistar já pro Hawk. Então já temos aí o suporte. A Kali tem sempre aquela questão também de ser topo ou main, né? Você pode adaptá-la. Agora, mostra aí um Gragas já o Shinny. Shinny que é um jogador que há muitos anos a gente falava como promessa, né? Tinha realmente uma habilidade singular. E ele, ano a ano, foi tentando buscar, né? O que era essa promessa que tanto se esperava dele, né? Sinto que ainda falta um pouco mais, sabe? Sinto que, de repente, pode ser 2019 esse ano pra ele. E é engraçado que sempre fala muito bem do Shinny nos treinos. Que ele é destruidor, domina todo mundo, tá sempre avançando, brigando, conseguindo ler o seu adversário, chega no palco, cadê? Que é aquela velha história, né? Treino é treino, jogo é jogo, só que assim, você pode colocar o treino no jogo. Talvez falta mais treino, vamos ver. Aqui, pra CNB tá o EZ que a gente tiver comentado, né? EZ e Alistar aparecendo pra eles. Brown já pro Redbird, que é o Redbird. Exato. Vai pra sua zona de conforto total. Tem a jogada do ano passado do dive dele com o Brown debaixo da torre. Triple kill que não foi tão dele assim, né? A torre ajudou, né? Mas foi um lance muito O time adversário ajudou mais ainda. Com certeza, com certeza. Tem que falar dos acertos e dos erros também, não é mesmo? Enquanto isso, o Ryze sendo banido pela CNB, então o primeiro ban dele aí nesse CBLOL 2019. Agora a equipe da NTZ fará também aí o seu 4º ban desse draft. No detalhe aí o Envy, que é um jogador também... A gente falando assim de jogadores, né, digamos, de investir em novos jogadores, a NTZ também anos atrás investiu no Envy. É um jogador completamente desconhecido, a NTZ foi lá, fez a contratação, lembrando o lugar do Tokers. Em algumas situações, se pagou muito bem. O Jace dele, muito bom na rota do meio, já mostrou um ótimo leque, pode fazer muita coisa diferente, até para esse jogo mesmo, trazer alguma novidade. Estamos na esperança. Enquanto isso, LeBlanc retirado, então, uma grande força do Envy, excepcional jogador de LeBlanc, e agora a NTZ fará o seu último ano. Curioso, né, tirar esse caçadinho, já de repente prevendo aí, né, o que possa vir, ou que de repente a NTZ quer jogar, reiterando que esse Urgot ainda é flex, pode ser tanto topo quanto meio, né, enquanto que o Gragas, sim, já pode jogar aí pra selva, e o Brown, evidentemente, como suporte, e Olaf. Lembrando que o Yamp, né, tem como um dos seus principais campeões justamente o Olaf. É interessante o Bud caçadinho, não é o N jogando, que daí realmente daria medo, mas o Aslan também aí tem alguns joguinhos de caçadinho embaixo do seu cinturão, enquanto agora
Vamos ver o que ele traz pro jogo CNB. Pensando no Yasuo. Yasuo Alistar tá aí, um bom combo de iniciação. Yasuo que, sem saber o seu adversário, é bem arriscado. Exato, e aí os números do White Lotus, né? Juntando LLN e CLS, 5 títulos, 22 anos e 1 participação em Mundial. Jogador, como a gente comentou, muito conhecido aqui no Brasil e tem seus títulos também na carreira. Como eu brinquei, né? Já tem um do Laz e do Luan, lembrando as regiões foram unificadas, né? Agora é uma só. Tá buscando aí os títulos da América Latina, falta só o CBLOL. Vai ser o rei da América Latina? Olha, assim, pra carreira dele, seria incrível você ter um jogador que foi campeão das 3 regiões e ele ainda aproveitou a oportunidade quando ainda eram 2, né? No caso, o Laz e Lan. Então, realmente seria um feito histórico. Tá brigando ele e Léo Zucho, pelo título. Verdade, o Léo Zucho também, né? Que tá na Pro Game, lembrando. Enquanto isso, Redbert aí garante a Lissandra. Então, ainda de certa forma, você acredita que ainda continua flex ou não? Agora já tá definido. A Lissandra também pode ir pra qualquer lugar do mapa, mas deve ir pro meio. Exato. Vamos então escutar o que a NTZ tá falando do draft. Vamos lá, enviar um contra eles não, velho, porque os caras ficam no lugar muito standard, eles rodam muito cedo. Dá pra Tá ir bom. top, não? Vamos nessa, guys. Presta atenção. Só se presta por cima, atenção. só ver. Presta atenção. Mid jungle deles é muito forte, level 6, certo? Sim. A gente deve puxar top no começo, certo? Puxa. E a gente tem pressão bot também no início, certo? Sim. A gente precisa usar as pressões pra pegar tracking cedo, pra pegar controle do Veja jogo, algumas das ok? prioridades do mapa, por onde eles vão ter que focar. Puxa o bot no cedo com a Kai'Sa, vamos ver. E agora a CNB. Jogou essa matchup, mano. Umas 5 mil vezes, 5 mil vezes, pelo assim, menos de 5 mil vezes. Sim. Lembra disso. Mano, e vamos levar não só pra esse jogo, pro resto do CBLOL, uma coisa. Sem medo e sem arrependimento. Todos os jogos, não só esse. Demorou? Lembra tudo Bora que a que gente bora, conversou na long screen, tenta respirar, acalmar o coração. Bora, rapaziada. Só vamos. Doido. Bora que bora então, meus queridos. É nóis. Bora cumprir aí a parada e não Tá ficar vendo com os amigos. que o foco do time no momento realmente é a mentalidade, né? Você focar, respirar e ficar calmo pra estreia. E não é uma coincidência, Skid. Primeiro jogo do Turtle como treinador, Sejuani. Ah, mas é óbvio. Tem que ter. Assim, ela ainda tá forte. Ainda assim foi uma excelente escolha. Apesar da brincadeira, Foi realmente a Sejuani tá muito forte. Excelente escolha, acabou de ser bufada, tá ótimo. Turtle pica Sejuani agora como técnico. Ele fala. Exato. Vamos ver como o Yamp vai jogar, né? Que agora não é mais ali o Turtle no teclado, né? Lembrando que, inclusive, ele e Yamp revezavam, né? A posição de caçador na segunda etapa do ano passado. E aí, como a gente falou, o Turtle agora vai pra parte da backstage, vai pra parte como treinador. E aí faz muito mais esse papel agora analítico, né? Também moral, psicológico, porque é isso que o treinador acaba exercendo. Não só isso, né? Mas uma das grandes funções do treinador. Precisa deixar o time pronto pra tudo. Isso vai de dentro pra fora do jogo. Concordo com você. Então, daqui a pouquinho a gente vai pra partida. A expectativa é muito grande, como a gente comentou. 2 times aí que eu acho que tem muito que se provar há algum tempo. Skid, porque a NTZ fez um 2018 muito ruim. Foi pra 2 séries de promoção. E a CNB até teve o 3º lugar nessa última etapa. Mas convenhamos que, como a gente falou, uma organização que já teve 3 finais CBLOL, com certeza almeja finalmente o título. E é interessante que a CNB, você comenta aqui, né, chegando em playoff, conseguindo uma boa posição, mas parece que foi nos trancos e barrancos, né? Que vai e não vai, e tem um período Foi um pouco complicado, crítico, cresce né? no fim. Sim, foi estranho o ano, mas que tenha terminado ok. Com certeza. Então, bora aí pra partida agora. Último jogo desse sabadão de CBLOL, INTZ contra CNB. É muito curioso, eu tô muito curioso pra como a NTZ vai executar esse early game. O Lava mostrou hoje como um Gragas pode jogar no early game. Nossa. Muito agressivo, pra cima, impondo seu ritmo, mas também não pode fazer que nem ele parar. Tem que continuar realmente, né? Tudo bem que aquele caso ali do jogo da Vivo Cage foi aquele barão que Nossa, mudou completamente ali o jogo foi embora. Exato. E aí a votação na tela. Hashtag GoINTZ com 56% dos votos e a hashtag GoCNB com 44%. Muito próximo, como a gente imagina que São seja grandes o jogo. torcidas. Sim. Como a gente falou, organizações tradicionais. E agora, vamos pra cá, pensando no que pode fazer a NTZ com early game. Lembrando que eles comentaram um pouco do nível 6, né? Difícil do outro lado de poder realmente trocar contra eles. Você tem uma Kali, um Yasuo, é muito dano você não conseguir uma boa iniciação. Mas se impor o ritmo, Gragas e Lissandra dominam o mapa. Você não faz nada. Controle de grupo extremamente alto, né? Na mão dessa dupla. E abre muito espaço pra Kai'Sa. Você dá uma prioridade muito grande pro White Lotus, que mesmo que o jogo se prolongue, se você conseguir abrir uma certa vantagem, você vai ter uma Lissandra, um Gragas e um Urgot que conseguem abrir muito espaço, quebrar uma teamfight no meio, e com um bom ultimate da Kai'Sa, ela faz o que quer. E ainda voltando a falar um pouco das escalações, lembrando, né, que 2018 com o PBO foi um ano atípico, ele não jogou tanto quanto gostaria, e agora, né, volta a equipe aí como titular
pelo menos nessa primeira rodada. É interessante você comentar justamente isso, que assim, a gente tá falando dos nomes novos da CNB, mas eu tô muito de olho no PBO, por quê? Porque pra mim esse é o ano que vai definir a carreira dele. Depois de tudo que aconteceu, de ficar fora, de não conseguir talvez os destaques, o impacto que queria, esse é o ano como líder, como um jogador experiente, em que pode definir a carreira dele pra ver se ele realmente tem esse impacto todo. Eu acredito que assim, a responsabilidade que ele tem esse ano, ele nunca teve em nenhum outro ano como líder. E acho que quando você é o líder de algo, você tem que ser realmente diferenciado. E ele é, para a equipe, né, para a CNB, neste momento, ele deve ser, tem que ser. Tem que ser, exatamente, ele tem que ser, é uma obrigação, né, nessa forma mesmo, né. Enquanto isso, aqui na rota do meio, foco então no Envy e também no Aslan. O Aslan aqui claramente está com Purificar, né? Quando você está enfrentando Lissandra, tem que vir com Purificar. Pra poder sair daí do início. Mas a gente tem que tomar cuidado nessas entradas pra farm também. Dinâmica de Yasuo e Lissandra não é tão simples assim pro Yasuo, mas ele consegue farmar, fica por ali, só não vacilar pra entrar no controle adversário toda hora. E aí a gente vê por enquanto os dois caçadores, nenhum foi muito agressivo, né? Não tentou, de repente, por exemplo, comparando o jogo, né, do Laba. Shinny realmente um pouco mais conservador, só realmente fazendo mais o caminho da selva, farmando ali o que tinha que farmar, controlando ali o aronguejo do rio da parte inferior do mapa. Pode fazer o aronguejo do topo e também tem o seu buff do azul ainda pra fazer. Focou muito mais no farm. Focou no controle. Acho que ninguém achou uma janela boa o suficiente pra realmente fazer esse gank, se bem que o Shinny até tinha espaços. Até na rota do meio, você vê o Aslan constantemente indo pra cima pra farmar com o Yasuo. Se você tá posicionado já com Gragas, você chega com um flash de barrigada, você pega ele. Você força o flash dele no minion. Mas decidiu por só farmar mesmo, tentar manter o ritmo com a Sejuani. Essa questão da diferença no farm é skit na rota inferior, né? Nesse momento, 26 a 21, tudo bem que tem uma grande onda de minions pra farmar o White Lotus. É realmente o jogo da Kai'Sa depois das mudanças? É o jogo, por isso que eu estranhei quando eles falaram que tinha prioridade de push de Kai'Sa e Braum. Como assim, né? É aquela coisa, o EZ é muito forte cedo, consegue pokear, consegue trocar. Se EZ tá antes na rota, você vai perder o push porque ele vai te pokear pra fora. A Kai'Sa não tem esse range pra trocar. Eles, talvez nível 1, 2, você consiga ali spamar o seu Q, jogar pra frente a rota, mas é isso. E depois o EZ ainda volta, né? Ele ainda consegue controlar, né? E voltar a ter a vantagem, né? Dentro dessa rota contra a Kai'Sa e o Braum também. Lembrando, ainda tem o auxílio de um Alistar, né? Um dos suportes mais completos aí que a gente pode ter neste momento no competitivo. Enquanto isso, o Sejuani fazendo a invasão, né? Vai provavelmente tentar colocar uma sentinela avançada aqui, o Yamp. Colocou uma de controle, ele ainda tem uma sentinela invisível, né? Do amuleto. E o Gragas, o Shinny, aparentemente agora indo em direção à rota inferior, né? Pode tentar auxiliar, né? Tudo bem que o PBO e o Hulk, eles estão muito seguros, né? Porque gankar um EZ é muito complicado por conta da translocação, e o Alistar por si só, também quando tem o Flash, é um campeão que tem o controle de grupo, tem o Flash para criar mobilidade, então é muito simples para ele também sair. Não tem tanto follow-up também, não é um trash ali acertando a sentença. O Braum que vai chegar junto para estacar passiva, dar lentidão. Demanda um tempo. Dá para gankar, dá para criar jogada, mas acho que a prioridade dele realmente é se manter com a Seju acima de tudo. Ele que conseguiu abrir até uma certa vantagem, é que também não voltou base, né? Isso é importante, né? Você tem que capitalizar o ouro que você pegou, né? Tem que transformar isso em itens de fato, né? O EZ geralmente espera, né? Pra pegar logo a lágrima da deusa, né? E aí já começar a estacar. Até a lágrima Kofugor já. Isso, pra realmente ficar com uma mana pool bastante grande. Você volta ali com volta de 2.000 de ouro, já compra os 2 e volta pra rota. E aí também deixa a troca mais fácil pro EZ, né? Você tem, né, a passiva do Fulgor pra trocar um pouco melhor. Farmar também. Então vamos ver até onde que ele vai forçar isso aí, até onde que ele vai ficar. Também precisa começar a estacar uma hora ou outra. Mas ainda tá tranquilo, bem tranquilo pra ele. Vamos fazendo um bom jogo, um jogo calmo por enquanto. O que não é tão bom assim pra NTZ, que tá deixando uma Kali farmar, tá deixando o Yasuo crescer. Em breve seria interessante começar a aparecer pro jogo o Envy e o Shinny. Acabaram de pegar nível 6, o Envy pegou agora, o Shinny vai pegar daqui a pouco. Então podem começar a aparecer em breve. Você vê que é um jogo diferente do Gragas perante uma Sejuani. O Gragas, por exemplo, o Shinny pegou os 3 aranguejos, sabe? Porque o Gragas tem esse poder. Ele é um campeão que ele tem um bom dano early game, ele tem um bom gank, ele tem um poder diferenciado. Sejuani é uma campeã um pouco mais lenta, foca mais realmente na resistência, em ser aquele iniciador, né, com controle de grupo. Então, até o momento a gente vê que as rotas também não abriram tanto espaço, né, para que aparecesse esse Gragas. Acredito que a CNB faz o jogo que eles querem e a NTZ, por enquanto, aceita, mas realmente deve ter que acelerar o jogo em algum momento.
vai daqui a pouco, eu acho que é a hora do Envy. O Envy que tinha um pouco desse trabalho ano passado mesmo, nas últimas 2 temporadas, de ter que começar a sair um pouco mais da rota do meio. Ele sempre foi muito travado. Como a Lissandra é uma das melhores campeãs para fazer isso. Então, se mostrar, ele fez isso algumas vezes bem, não vou dizer que sempre ficava ali, mas tinham situações em que poderia ter feito um pouquinho mais. Então, se tem uma evolução para se esperar do Envy para esse ano, acho que seria grande. Ser mais participativo, de invadir, de ir junto. E falando em invadir, tá aí o Shinny mostrando um pouquinho do seu lado de treinos. Exato, invasão, roubando o objetivo importante que é o vermelho, não só isso, evitando o level 6 do Yamp, tá atrasando o level 6 da Sejuani. Utiliza o Predador, tem que chegar no Duclo, só que o Duclo fica ali, né, na invisibilidade. Olha só, foi retirado na sequência, o Tai ainda tenta o ultimate, mas a Caverham. O ideal seria o ultimate do Urgot quando tava no ar, Isso. mas não tinha visão. Exato, não é nem culpa do Tai. Não sabia o que estava acontecendo, enquanto no meio, nossa, o Aslan quase eliminou o Envy. E falando invasão de um lado e invasão do outro. Tá aí, o Yamp agora garante level 6, o Redbert ainda tentou garantir o vermelho do seu lado, mas aquele que acabou não pegando porque o Yamp tinha o golpear, e aí não tem disputa franca, né? E tinha visão também, o Rock colocou uma sentinela nos Krugs, então sabia o que estava acontecendo por ali. O Yamp não era para perder de maneira alguma, e olha, agora dragão. Olha, no fim das contas, a CNB vira muito bem. Aquela jogada do topo onde a Akali do Duclo sofre o gank, ainda aproveitam a Aslan para atacar o Envy e agora abre espaço para devolver o roubo do vermelho e garantir o primeiro buff elemental da partida. Levam tranquilamente um buff importantíssimo. Montanha, ajudar a levar os objetivos, punir torres, ainda mais nesse meta de barricada. Você acha o espacinho? É muito bom. O Dragão da Montanha auxilia muito nisso. Às vezes aquele 2, 3 ataques básicos que você teria que dar para garantir a barricada vem antes. E aí você pode recuar, ganha um recurso mais cedo, pode voltar para base. Enfim, acho uma boa escolha. Foi uma, lógico, é aleatório, né? E acabou ali a CNB, então, utilizando muito bem de controlar, né, o jogo e fazer esse dragão. A boa escolha que eles pediram hoje de manhã, ó, pessoal. Vem Dragão da Montanha. Dragão da Montanha, e deu sorte pra eles. Mas aqui, a CNB tá bem no jogo, vai fazendo um early game estável, tranquilo. Não estavam com muita pressa também, acho que é ideal até para um time novo assim, fazer uma composição que não depende tanto de um early game explosivo, que pode esperar um pouquinho mais para escalar, que os jogadores estão confortáveis em seus papéis. Aqui na rota inferior agora tem um ataque do Hulk, mas não consegue trocar muito desse dano. Ult por ult, foi o ult do Redbert e o ult do Rock também. Então você tem os dois brigando dessa maneira. Lá em cima o Tai tenta pegar o Duclo, né? Tenta realmente um pouquinho mais de pressão em cima dele, mas até agora não conseguiu finalizá-lo. Enquanto no meio o Aslan tá virando o Yasuo do outro time, tem que tomar cuidado, tá farmando muito. Realmente, seguinte, já não tem pra ele, daqui a pouco ele vai ter aquela dançarina fantasma, já fechando a bota com o primeiro grande item, e eu acho bom, porque você tá enfrentando uma Lissandra, você precisa de mobilidade, por mais que o Yasuo já tenha mobilidade com E, mas depende dos minions. Você tendo a bota, você consegue se locomover um pouco mais rápido, tentar sair ali do controle de grupo, principalmente do Q da Lissandra. Velocidade de ataque pra ele também. É que é essencial, né? Sim. E a gente viu também que ele quase eliminou o Envy sozinho. Você vê que o dano realmente começa a estacar muito. Ainda longe de estar fora do controle, muito, muito longe. Precisa de itens. Precisa de muito mais. O problema vai ser lidar ele, principalmente se ele chegar num cenário em que ele possa trabalhar as rotas laterais, né? Principalmente o topo. E o que acontece também é uma tempestade de aço bem utilizada, né? Um furacão do Yasuo, por exemplo, no White Lotus, e junto com outro campeão, pode ser o suficiente para que ele tente explodir o adversário. A tempestade de Yasuo, parece um monte de Yasuo. Nossa, esse aqui foi muito ruim. Obrigado, tô começando bem 2019. Perfeito. Enquanto isso aqui, ó, falando em barricadas, tá aí, ó. Foram 2 destruídas, então recurso pro Tai, recurso pro Urgot, que já está à frente do farm. Tudo bem que agora até vai virar o Duclo, mas é muito semelhante, né? O Duclo teve que voltar pra base, né, pra comprar seus itens, enquanto que o Tai vai voltar agora. E tá aí, CNB por enquanto não perde muito, como você comentou, a barricada é importante lá em cima. É muito da pressão do Tai, da pressão do Urgot, que ele tá ali há muito tempo pra cima do Duclo. O Shinny tentou uma jogada até agora, deu em nada. Os 2 caçadores, nesse momento, muito passivos. Eu não culpo o Yamp. Que eu acho que tem mais... Porque ele que é o atacado da história, né? Ele que tá sendo pressionado. Eu sei que esse jogo tem que ficar relativamente rápido. Mas não é um gank tão forte. Não é um gank de um Gragas nível 2, né? Que ele consegue flash barrigado. Claro que agora level 8 aí sim, né? É a Sejuani completa. Mas acho que o trabalho dele é counter. É counter gank. É você ler a rota do Shinny, quando ele for pra cima, você tá lá pra poder virar. Porque os laners dele
não precisam de nada muito cedo, não querem nada muito cedo. Você tem o Yasuo e uma Kali, eles só querem crescer, eles só querem tempo. E na rota inferior, flash do PBO pelo ultimate do Redbert. Aí sim uma troca interessante, né? Porque o ultimate volta muito mais rápido. Ainda assim é um EZ. Tem translocação arcana. O que o PBO faz agora? Guarda translocação arcana. Vai ter que jogar sem translocação pra farmar, pra pokear. Vai ter que ser um pouco mais conservador nesse quesito, mas continua ainda relativamente tranquilo. Ele que já termina a manopla ainda por cima, então direto pra manopla, não opta pela Mana Muni logo de cara pra poder estacar mais rápido a sua Muramana e vai ficar por isso. Interessante, né? Digamos assim, também faz um jogo mais controlado na rota inferior, né? Porque ele quer tempo, ele não tá interessado em acelerar nada. E olha no topo. Exato, o Tai quase sofreu atordoamento. O ultimate já passou no vazio, do Ku agora se reposiciona, mas o dano do Shin é gigantesco! First Blood nas mãos do Tai, mas quem fez essa troca foi o Shin. Conseguiu acertar o combo bem demais. Acertou o combo e o Duclo vacilou. Né? Foi pra frente, o Yamp não quis ir, desistiu da jogada de novo, que ele fala um pouco daquele jogo tímido que a gente comentou. Eu acho que o Aslan também falou, olha, Alessandro tá indo aí, não briga, não vai dar certo, e recuaram na hora. Rota do meio, né? Não pegou, tomou bastante dano de volta ali o Yasuo. Interessante, né? Também é vantagem no ouro agora. Aumenta ali por volta dos 800 para a equipe da NTZ. Ouro aí na telinha. O Urgot já abre 1k de ouro de vantagem. 1.300 guardado aí pro Tai tentar finalizar seu primeiro grande item. Uma vantagem interessante. E olha só o que faz agora também. O Arauto aproveita, né, toda a vantagem que adquiriu naquele First Blood. Forçou o teleporte do Duclo para voltar para a rota. Sabe onde está a Sejuani, né, porque apareceu ali na rota do meio numa sentinela de controle. E pode agora então garantir o Arauto. Só brincadeiras à parte do KS. Na verdade até é bom que o Shin conseguiu deixar o abate pro Tai, né? Você está tentando crescer um Urgot o mais rápido possível. Foi ótimo, deu tudo certo pra ele na jogada. Eu comentei que o Yamp tinha que ficar no counter, né, mas foi o Shin que chegou num counter muito melhor, conseguindo emplacar uma jogada favorável para sua equipe, porque eles estavam precisando. A gente comentou, né? Seria legal ver um pouquinho mais de ritmo. Tudo bem, é cedo, 14 minutos, mas hoje em dia, o 14 de hoje em dia são os 23 do ano passado. O League of Legends está muito mais rápido, né? Como se define as coisas. Você quer um pouquinho mais de tempo, né? Você vê o jogo que já teve tanto abate, tanta troca, torre, rotação, virou, e você vai olhar e eles estão fazendo arauto ainda. Realmente, né? Ele ao mesmo tempo que ele fica frenético em algumas situações e em outras ele fica calmo demais, como a gente pôde ver o jogo passado, né? Mas o jogo passado foi bonito de ver, porque foi um jogo extremamente controlado. É um jogo muito parecido com o que a gente via na LCK, assim, aqueles jogos que você acaba 1-0. Isso, que estão empatados até os 20 minutos, mas aí no momento de um primeiro barão, de uma primeira grande teamfight, ele se define. E não é nem isso, não precisa de teamfight, o jogo 1-0 acaba. Porque é só levando torre, rotação, pra frente. Acontece muito isso, é legal até de ver isso acontecendo de uma maneira um pouco diferente, obviamente, mas acontecendo por aqui também. E a torre do topo, né, da equipe da CNB prestes a cair, os minions ali causando um bom dano, questão ali do Tai, de repente dá mais 2 ou 3 ataques básicos, né, para garantir então essa primeira torre do jogo. As barricadas já caíram, né, enquanto que o dragão também vai sendo feito. Nossa, a gente vai aqui? Não, foi só para dar cobertura ali, tem uma seronguejo aí dando visão, né, para a equipe da CNB. Então agora a NTZ iguala os buffs elementais, claro, com a diferença que é das nuvens, né, contra um da montanha. Sabe uma coisa que não pode acontecer nesse jogo? O que não pode acontecer nesse jogo? A CNB voltar a ser aquele time que o Melão tinha pesadelos. Não só o Melão, né? Aquele time que não fazia nada. Nossa, era extremamente apático. Jogava só reativo, só com o pé atrás. Isso não pode ser. Você jogar lento, porque sua composição exige isso. Você tá esperando isso. Tudo bem. Eles estão nessa ainda. Show. Mas se chegar com... Daqui a pouco, você já tem um pouco mais de recursos, já consegue brigar, e você não tá fazendo nada, você tá esperando o time adversário errar, quer dizer que a CNB tá voltando ao passado. E aí não é legal. Nem um pouco. Exatamente. Não, me recordo, eu sei, se me recordo. Enquanto isso, eu pega o Azul e agora tá aí. Tai vai levar essa primeira torre do jogo. Importante, né, porque é um Urgot, aquilo que a gente falou, muito recurso na mão do Tai. Você tá adiantando muito o jogo desse Urgot. O jogo... E ainda tem um Arauto, hein? Vai ser difícil lidar com ele na linha de frente, viu? Mesmo com o Yasuo, a cara, todo mundo quer daivar, se jogar, ir pra cima, e de repente ele consegue um abate, todo mundo... Aterroriza todo mundo e já ganha a luta ali. Acabou a luta, exatamente. Então tem que tomar bastante cuidado. Super comum, o Urgot que vai garantir o abate, flechar pra dar o aterrorizar nos adversários. Você jogar na linha de frente com glória, fazendo defesa, poder fazer essa linha de frente o máximo possível. Então vai ser bem interessante ver como a CNB vai lidar com um campeão tão grande que é tão bom quanto o que eles têm.
E olha quem aparece na rota inferior, o Shin. Ele tem flash pra tentar se aproximar, agora o teammate do Redbert pega nos dois jogadores, empurrado o White Lotus. Rock aqui não quer mais nada além disso, enquanto isso atordoamento saindo, ele finalmente consegue se reposicionar, ele ainda tem flash pra gastar. O Tai tá tentando a perseguição, tem o teammate do Urgot em cima dele, finalmente suprimido e eliminado! E a NTZ decidiu jogar. Tá aí, acharam o seu time, acharam o seu tempo e agora na rota do meio. Exato, ele foi gankado, o time da Sejuani acabou não pegando, ele se reposicionou, ele ainda conta com seu flash, ganhou muito tempo. Skit, o Arauto tá na rota inferior, mas a NTZ aparentemente vai buscar aqui essa proteção e cobertura do Envy. E claro, o Tai continua na... Nossa! Ele tá muito forte aí do Tai, tá chegando agora o White Lotus e o Redbert também. Já fizeram a proteção do Envy, o Envy se protegeu, nem precisou da resto da equipe. E agora a NTZ abre uma larga vantagem. E olha só o Asa dando uma voltinha, enquanto isso o Envy também tá sozinho, ainda tenta se reposicionar. Utiliza o ultimate pra regenerar sua vida, tem o flash, o E da Sejuani não chega e ele sai vivo! E também não dava pra perseguir, não dava para ir atrás. O Aslan, se desse aquele flash, ia dar de cara com o Shin e isso não seria nada bom. Bela jogada, uma linda rotação do Tai, que aproveitou da sua vantagem, aproveitou que ele estava grande, sabia disso e falou, vamos para uma jogada no bot. Vamos abrir aquela rota, porque daí ele tem mais espaço para ficar na rota inferior e exercer essa pressão toda até Tier 3 do adversário, forçar rotações. O que acontece quando você tem um top laner que ganhou o early game e você leva a Tier 2 assim, do adversário lá na rota inferior? Você gira o mapa e com isso ele vai estar sempre avançado, ele vai estar sempre forçando 2, 3 pessoas a responderem e daí o resto da equipe pode criar mais no topo. E o que tem no topo? Barão, posteriormente. Então desde que o Tai não seja muito abusado e não morra, pode ser displicente. só não morreu 2, 3 vezes seguidas sem não ter nada. Mas ainda assim, se morrer um pouquinho e o time levar uma torre aqui, um barão ali, tá ótimo. Tanto que tá aí, ó, na rota inferior, neste momento. Ele que tem flash e purificar, só que lembrando, ele tá com o livro, né? Então ele pode mudar. E agora, a torre do meio, mas enquanto isso, foca no PBO, ele tenta se reposicionar, mas o dano causado é gigante. White Lotus garante a sua primeira eliminação no CBLOL. Tá aí uma bela jogada, o que eu tinha comentado, quando você tem um jogador na rota inferior, vai ali alguém pra rotacionar, o time tá meio travado, te perderam no mapa e a NTZ não perdoa. Tem a composição de iniciação, você tem um Gragas, uma Lissandra, se você errar o posicionamento, vai ser pego e vai ser eliminado. E olha o que acontece, já vai levando a T2 da rota do meio, quinta torre na partida, 5-0 em torres, 3-0 no placar de abates. Completamente dominante, chega o Duclo pelo teleporte, ainda tenta aproximação Yamp. Eles vão tentar agora estourar essa grande luta. Duclo fica na invisibilidade, enquanto isso Redbert e White Lotus ainda tenta se reposicionar. Teleporte também chegando agora do PBO, finalmente se junta na luta. O Tai ainda tenta sair, ele pode ser neutralizado. Se reposiciona os jogadores em NTZ e a CNB não garante eliminação. Mas ainda quer o objetivo, ainda quer a torre. O Aslan ainda tem muita vida pra se jogar na linha de frente, mas quem chega pra defender agora é Redbert. Olha, ele vai segurar, porque acabou onda de minions. Tudo bem que tá vindo outra, mas também agora chega da NTZ. Pode preocupar um pouco ali a mana do White Lotus. Teleporte por trás, o Aslan já vai ficando, já reconhece essa eliminação. O Shin agora também utiliza o cronômetro, tenta se reposicionar. O Aslan ainda consegue ser vivo por enquanto. O Tai chega finalmente, vão focando em cima do Yamp. É ele que vai pagar a conta. O Rock ainda tenta sair, mas não vai conseguir. Já são 2 eliminações e NTZ que vai rumo ao Barão. CNB esqueceu de umas sentinelas mais básicas do jogo quando você tá avançando assim, que é aquela que você destrói a torre e coloca ali pra justamente nesse caso de perseguição, você abusar do time adversário que tá atrás, tenta uma jogada desesperada e você se defende, vira e agora, com esses abates, vão direto pro maior objetivo que deve encerrar o jogo se a CNB não responder. Olha isso, Skid, gente falando desse meta tá um pouco mais rápido, um pouco mais veloz, 20 minutos e 40 de partida, Barão sendo forçado, não há o golpear. Fica muito difícil pra CNB contestar, tem ali o disparo místico do PBO, mas claro, o Brown faz um inquebrável, levanta seu escudo e aí fica difícil de você roubar o Barão. E assim, ó, levar o jogo. 2 minutos foi o necessário para começar a querer fazer alguma coisa, achar uma brecha, levar 2 torres, terceira, quarta e levar o Barão. Agora sim é para NTZ basicamente encerrar o jogo nesse Barão. Exato, né? Pode, se não finalizar pelo Barão, mas conseguir finalizar por em algum momento ter tido o buff do Barão, sabe? De repente não fecha agora com esses 3 minutos, mas já encaminha o jogo. Já deixa... Praticamente, é. Sim, já se deixa... é que já não encaminhou, né? Mas já deixa base aberta, inibidor aberto, que dificulta muito a defesa. Né? Tem o Yasuo, uma Kali pra defender, que já também não se vira muito bem. Só mencionar, foi o duplo teleporte, né? Foi o Envy e o Tai chegando naquela sentinela.
eles sabiam que isso poderia acontecer, que sabiam que a CNB precisava responder uma hora ou outra e que eles iam dar overextend. Aconteceu justamente isso. Uma linda resposta por parte deles. Lissandra e seus fantasmas que atrapalham demais a teamfight, na passiva nova dela. E agora é só continuar no ritmo pro NTZ, sem muito segredo. Não, e olha só, Zônia pro Wave, Zônia pro Shine. Então você também tá dando agora uma possibilidade de ser um pouco mais agressivo nas plays, porque você não vai morrer, você vai ter um tempo ali, né, desse Zônia. A gente já vê também o White Lotus com 2 grandes itens. O Aslan fica aqui na rota inferior, mas assim, estranho. Porque tem buff do Barão a equipe da NTZ. Também não tem defesa, Tobo. Sinceramente, né? Vai cair de qualquer jeito, então. Tenta alguma coisa, é uma torre. É literalmente qualquer coisa. Pra ver se consegue dar um pouquinho mais de ouro pra eles voltarem na partida. Então virou ali, vão perder agora o inibidor do meio, vão perder, ou talvez até o inibidor do topo. Que continua o cerco, continua empurrando. Foi pra cima, tudo alguma coisa. Ele acaba não encaixando, né? A tempestade de aço, né? O Wave conseguiu ali dar um passinho pro lado. Vamos voltar pra base agora. Jogo pausado, já voltamos. Mas o fato é, INTZ 7 torres a 2, 5 a 12 placar de abates e a vantagem no ouro próximo dos 7.000. É muita vantagem a Skit, ainda mais pra composição que a NTZ se propôs nesse jogo. É, o timing delas, que a gente comentou que eles estavam pico. esperando. Sim, estão esperando um pouquinho do timing. Ainda podem crescer, porque tem uma Kai'Sa, que ainda tem pernas pra correr durante esse jogo. E então eles estão bem tranquilos, muito bem encaminhados, jogaram muito bem essa rotação. E é bem interessante ver um time que acha uma janela, sabe o seu momento e fala vai. E é sem parar, é constante, é pressão, não deixa o time adversário pensar. É uma CNB que não tem muita experiência, que talvez não consiga lidar tão bem contra essa situação, e você não deixa eles pararem para respirar. Porque o que é a experiência? É basicamente você ter vivido esse momento várias vezes no stage, no palco, e aí você fala, tá, quando aconteceu isso naquele momento, a gente agiu dessa forma. A gente, como às vezes o jogador não viveu tanto essa situação, esse nervosismo de estar atrás, de como voltar, porque a gente pode ter falado de solo kill, tem mais de 5.000 jogos solo kill, mas solo kill é solo kill. Não é competitivo, não é diferente. você tá ali no palco, com comunicação, com o jogador adversário do seu lado, a questão de metros, às vezes o jogador adversário gritando, falando, e aí, o que vai fazer, quando é que você vem pra cima, não sei o quê. Então assim, é totalmente diferente, uma experiência completamente diferente, você tá sentado no stage e você tá em casa jogando ali, ou até mesmo treinando às vezes contra times CBLOL. Isso vale pro competitivo como todo, Como de esportes e esportes também. Você faz o seu treino em casa, você faz o seu treino até o coletivo, né? No caso... Simula um jogo. Mas quando entra Quando o peso, vale algo. vale algo, a mente fica em branco, do nada você esquece a jogada, você esquece o que você marcou, porque tá valendo muito e vem a pressão, bate a pressão, é isso que vale a experiência. E olha, Skit, voltamos aí do pause, e, ó, nesse novo formato, passar as melhores de assim, não tem mais... Pesa mais ainda. Exato, porque não tem mais assim, 1x0, tudo bem, tem MD3, eu posso, ou MD2, ainda dá pra empatar, o MD3 eu posso virar. Amigo, perdeu, acabou. É isso e não tem outra chance, sabe? Esse jogo aqui, independente de quem for vencer, foi essa chance, definitiva. E aí lá no final, uma vaga numa semi, ou pra uma posição melhor na semi, ou às vezes pra uma série de promoção, ou até mesmo pra um rebaixamento, esse jogo que pode fazer diferença. É um joguinho que pode ser o playoff ou pode ser o 8º lugar. Exato. Sabe, nesse novo formato, o peso das partidas aumentaram drasticamente. É engraçado, nós já vimos o CBLOL ser definido por uma série, um jogo. A diferença entre primeiro entre quarto e 8º, uma semana. E aí você vê o quanto impacta agora um final de semana também de CBLOL, no caso 2 partidas, né? E você pode ficar fora às vezes por 2 pontos. Então... E aí, né, INTZ aproveita, vai levando agora o restante da base da CNB, já tem Super Minions no meio, a gente pode ver ali no minimapa, né, que tem esse destaque, né, os Super Minions, enquanto que vai ter também Super Minions agora na rota inferior. E tá aí, INTZ com o jogo já esperado deles. E aí a gente já havia comentado do White Lotus, né, que o Mills estava bem, o White Lotus vai entrar. Assim, não foi exigido muito dele nesse jogo. Com certeza. Então acho que é cedo pra jogar, fez o trabalho bem, fez o que precisava e conseguiu as vantagens. Fez a parte dele, como você falou. Tá. Não teve que fazer nada mirabolante, não teve que flechar no meio de 3 adversários e pegar o triple kill, como ele já fez no passado. Não é o caso aqui. Foi um jogo super padrão pra ele. Foi muito da criação do Tai e do Shine pelo mapa. E também, né, algumas respostas do Redbert foram muito boas. A INTZ controlou o jogo neste momento, né? Nesses 24 minutos e meio, totalmente controlados pela INTZ. Dá pra CNB virar? Dá. E digo mais, a CNB tem uma composição pra virar.
Porque se der tempo, se o jogo chegar em 40 minutos de uma Kali, 40 minutos de um Yasuo e de um EZ, aí o jogo vira. Não é nem 40, é uma teamfight que a CNB ganha e deu um ace na INTZ que de repente se fala, ai, meu rapaz, esses aqui pode complicar. Então, assim, a INTZ obviamente está muito bem encaminhado, mas não pode desligar em momento nenhum. Com certeza, Skit, é isso que eles fazem, aceleram o jogo mais uma vez, passo a marcha, vão levando a torre de inibidor do topo, Super Minion chegando no meio e na rota inferior, inclusive sincronizados, então fica agora aquela questão do quê? Deixa os Super Minions fazendo o trabalho deles, enquanto a INTZ fica no cerco na rota superior. E continua empurrando em cima disso, continua procurando algum lance do tipo Redbert, linha de frente, o Rock tá tentando dar a volta, ele quer iniciar, ele quer muito ir pra cima e foi. Exato, pega o Tai, não é o melhor dos alvos, o ultimate agora também do Shin pra tentar dar o desengage, isola ali 2 jogadores, a luta vai estourando, não conseguir, posiciona, volta pra luta agora o Shin com uma boa barrigada, o Yamp acaba sendo eliminado, killing spree na partida para o Tai, a perseguição é intensa, o Aslan ainda sobreviveu, do Clow também, PBO seguir, posiciona, o Rock vai lá pra parte de trás, e a NTZ pode ganhar o jogo agora! CNB ainda tem muito dano de pé, vocês conseguem brigar. Exato, o Blank falta vida, precisa também ter HP, o Aslan tem que tomar muito cuidado, já cai a primeira torre do Nexus, a segunda na sequência, o Nexus exposto, o Aslan vai utilizando o ultimate, garante mais uma eliminação Wave, eles não querem parar, querem estrear com vitória, a INTZ ainda vai tentar garantir mais uma eliminação no Duclo, o Aslan finalmente eliminado, e agora sim, Nexus exposto e a INTZ vence a partida! Uma bela partida da INTZ, dominando desde o início do adversário, esperando o momento correto e encerrando o jogo numa só. É o tradicional Stomp, né? 8 abates a 0, 11 torres a 2, e no momento que as torres foram levadas era o quê? Era a NTZ empurrando outra rota, então dá até pra, né, se você parar pensar pelos objetivos, uma troca justa, e um jogo completamente dominante da INTZ, do início ao fim. Controladíssimo, controladíssimo. O início parecia ali que estava um pouco lento, né? O Shirin não mostrou o jogo do lava, que era pra cima, dominante, mas na hora que apareceu, precisou. Quando precisou, foi efetivo. Foi efetivo. Sabe? Ainda gostaria de ver um Gragas um pouquinho mais ativo. Dava pra encaixar Lissandra e Gragas na rota do meio pra um ganho. Mas certeza. tudo bem, quando precisou foi lá e ganhou. O que importa é garantir a vitória, não é mesmo? Garantir esse primeiro pontinho aí no CBLOL 2019. O CNB volta amanhã, preciso já repensar no que deu errado, porque realmente, assim, foi um jogo muito... Tem que tentar arrumar o mais rápido possível. Exato. Então vamos para os melhores momentos da partida, onde a NTZ venceu do início ao fim. E NTZ, de novo, né? Começou ali um pouquinho mais complicado. Primeiro erro do Clona, que de repente... Pra que tá ali, né? E foi pra cima do Urgot, que já tava grande. E de repente o Yamp vai, ele também. E daí decidem recuar. Daí um recua, o outro continua. Talvez tenha um pouco disso também, né? Da falta de sinergia. Sinergia, né? Porque, como a gente falou, comunicação zero problemas, todos falam, né? Todos são brasileiros, mas realmente sinergia de... Às vezes você não tá adaptado a jogar tanto tempo com um jogador, e isso também vem da experiência. Sim, de você conseguir jogar com um jogador novo, se adaptar o mais rápido possível. Mas ainda assim, foi bem a INTZ. Acho que, como a gente comentou, era o time que estava mais engrenado do CBLOL, é o INTZ. É alto ritmo. É que veio pra ganhar. Mais uma vez, porque 2017 para 2018 foi a mesma história. Sim. INTZ, grande campeã da pré-temporada, conseguindo ali bons resultados, chegou no CBLOL. 2 séries de promoção. Então, alguém viu eles ano passado? Não. Esse é o ano para eles se mostrarem. Esse é o ano para eles engrenarem de verdade. Mudar o mindset, de repente, mudar a contratação do Outlaws, muito importante, jogador extremamente experiente, campeão, né? Já várias vezes, em 2 ligas, então, realmente a NTZ, vamos ver se o 2019 os reforços foram mais o esperado do que eles queriam, que é o título. Se falta experiência na CNB, o que não falta é no Outlaws. É verdade.